Olá, estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, nessa temporada de 2024, que é dedicada aos 50 anos do curso de História aqui do campus do Centro de Ensino Superior do Seridó, na cidade de Caicó, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um projeto desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Sujeito Implicado, em parceria com o Departamento de História aqui do SERES, com o Programa de Pós-Graduação em História do SERES também, e com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, a quem eu agradeço. E aproveito também agora no início para agradecer aos participantes do grupo de discussão, ou seja, pessoas interessadas, né, que se inscreveram para assistir e para discutir as entrevistas que são gravadas e transmitidas pelo canal do Sujeito Implicado no YouTube. Também fica disponível no Spotify em formato de podcast, né, para ser ouvido. Agradeço a equipe do projeto também. E agora, depois dessa apresentação inicial dos agradecimentos, quero também começar agradecendo e apresentando o professor Almir de Carvalho Bueno, professor aposentado, né, titular aqui do curso de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, que aceitou participar, uma participação importante, atuou conosco aqui, foi também meu colega durante um tempo, antes da aposentadoria, e é uma satisfação muito grande receber o professor Almir nesse ano de comemoração, poder relembrar um pouco sobre a atuação dele aqui no curso conosco, sobre o trabalho que desenvolveu e recuperar um pouco essas memórias, fazer um balanço do que a gente conseguiu realizar, o que foi realizado aqui. Muito obrigado, Almir, por ter aceitado participar, você é muito bem-vindo. Eu que tenho que agradecer, né, o convite. É sempre um prazer conversar, né, com os colegas do SERES, que eu participei durante quase 9 anos. E, Evandro, eu tive a honra prazer de participar da sua banca, né, de ingresso. E então, assim, agradecer realmente o convite e dizer realmente que é uma honra também estar aqui, na medida das minhas possibilidades, dar uma contribuiçãozinha para a história do curso. É uma contribuição muito importante. Para mim também, eu fico muito feliz de te reencontrar e também lembro com muita alegria da experiência da banca. É uma honra para mim também, Almir. Participou de um momento importante da minha vida profissional e eu lembro sempre disso. Bom, vamos começar falando um pouquinho justamente sobre isso. Quando eu te apresentei, eu disse que você foi o primeiro professor titular do Centro de Ensino Superior do Seridó, né? O curso de História também tem essa honra de ter tido o primeiro professor, agora já temos outros professores também de outros cursos, mas você foi o primeiro professor titular, né, que atingiu essa etapa da carreira importante aqui no campus, atuando no curso de História, né, professor de História do Brasil, e isso é importante, queria começar destacando isso. E eu gostaria que você falasse, então, um pouquinho sobre o processo anterior. Antes de você chegar na UFRN, né, você também passou pelo campus de Natal, antes de vir para Caicó, mas eu gostaria de ouvir, na verdade, um pouquinho, falar com você sobre o seu processo de formação. Né? Você veio de São Paulo, teve a formação lá, queria ouvir, então, um pouquinho sobre a tua formação antes de chegar na UFRN. Eu entrei na Universidade de São Paulo, no curso de História, em 1977, né? Então, também tive, hoje posso dizer isso também, a honra de participar de um momento que foi histórico para o Brasil, né? Que foi o ano em que o movimento estudantil estava se reorganizando e na luta contra a ditadura militar, né? Para mim, que não tinha nenhuma militância anterior, né? Uhum. Para dizer a verdade, quase eu nem sabia que o Brasil vivia num regime militar, né? Numa ditadura, quando eu estava no antigo colegial, né? No 2º grau, e no ensino médio. Então, para mim foi assim um choque no bom sentido, né? Porque aí eu entrei em contato
né, tanto com o que se chama, né, e eu até concordo, a escola uspiana de história, e quanto a, o meu crescimento na visão política mesmo, né? Então, 77 foi o primeiro ano, depois de 68, 69, né? De 68, basicamente, que o movimento estudantil se reorganizou e a gente teve a oportunidade de participar, né, daquelas grandes passeatas de 1977. Até hoje, no Facebook, eu ainda mantenho contato com aquela turma, né, de 77, que é uma turma assim que eu só tenho a agradecer, e tenho muita saudade em relação a isso, né? E aí entrei no curso de História da USP, e que tem, né, como eu falei, assim, como característica básica, que foi assim fundamental para o meu desenvolvimento da minha carreira, né, aquela aliança entre um rigor metodológico muito grande, né, teórico, metodológico, em relação à nossa disciplina, ao nosso ofício, mas basicamente também um rigor no trabalho com as fontes, né? A questão do trabalho empírico, né? Que às vezes hoje em dia até às vezes é muito um pouco desprezado, né? O pessoal, né, discute muitas vezes a questão da teoria, da metodologia, mas o trabalho, aquele trabalho cotidiano de ida nos arquivos, né? Foi muito importante, foi o curso de História que me proporcionou isso, né? Aí depois, em 1981, eu me formei, né, já era naquele período que o regime militar estava no seu recuo, né? E eu fui dar aula no ensino médio, no ensino público de São Paulo. Então, eu fui professor da rede pública estadual de São Paulo, mesmo antes de ter contato com o ensino universitário, né, durante 10 anos, de 1981, quando eu me formei, um pouco antes, né? Naquela época a gente também tinha esse costume de trabalhar antes de estar totalmente com o diploma na mão, né? De 1981 até 1992, quando eu prestei o concurso aqui para a universidade. Então, os meus primeiros 10 anos de formado no curso de História foi justamente trabalhar como professor da rede pública no estado de São Paulo, né? Também já tinha aí uma certa atuação no movimento dos professores, né? Na POSP, né? Que é a Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, professores da rede pública, e aí, no final da década de 80, em 1988, eu prestei o exame de seleção para o mestrado na PUC de São Paulo, né? Porque também sempre foi uma tendência que eu conservei, acho que durante toda a minha carreira, todo esse tempo, né, de não ficar muito restrito a um local de formação, de atuação, né? Então, eu poderia ter ido para pós-graduação na própria Universidade de São Paulo, mas eu preferi ir para o mestrado na PUC para ver como é que era, como funcionavam, né, as coisas. Lá naquela época tinha professores bastante capacitados, como a professora Dea Fenelon, saudosa Dea Fenelon, professor Lien Gonçalves Bezerra, e eu comecei a pós-graduação junto com o magistério, né? Não tinha afastamento, né? Só tive bem no finalzinho, na época, para defender a tese, e defendi a dissertação de mestrado em 1991.
E aí foi que surgiu, né? Formado, surgiu a oportunidade de concurso aqui na UFRN, naquela época, né? A gente sabia, não tinha os meios de divulgação que a gente tem hoje pela internet, então foi pelos jornais, que a gente tinha que manter o contato aqui, né, para inscrição, pelo correio e o telefone com o departamento de História. Naquela época, o chefe de departamento era o professor Luiz Eduardo, que faleceu na época da Covid, né, infelizmente, e o funcionário era o professor, que hoje é professor da universidade aqui em Natal, que é o professor Alonso, né? Ele trabalhava na área administrativa. E eu, então, fiz o concurso para trabalhar, para vir aqui para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. O que acho importante também destacar é que, naquela época, tinha muito uma mentalidade de se achar que, principalmente, né, você era do Sul, mas no Sudeste tinha muito isso, de os professores dizerem que a gente tinha que, por exemplo, para o Nordeste, para ter mais experiência, trabalhar alguns anos e depois voltar para o Sul-Sudeste, né? Tem, na época, uma professora do mestrado lá na PUC me disse isso, né? E hoje, embora às vezes tenha essa preocupação de algumas pessoas que fazem concurso, mas isso mudou grandemente, né? Então o pessoal faz o concurso e pretende ficar, né, muitos anos, se possível, como é o caso assim, de muitos professores de Natal e aí de Caicó, né, para o resto da sua carreira, né? Então, aí, em 1992, eu prestei o concurso, no começo do ano, em janeiro de 92, fui aprovado, passei no Departamento de História em Natal, no concurso para a História do Brasil, e fiquei até 2009, né? Nesse meio tempo eu fiz o doutorado aqui em Pernambuco também, né? Lembra aquela coisa de mudar um pouco os ares, então podia também fazer o doutorado na USP ou na Federal Fluminense, na UFRJ, mas preferi fazer aqui no Nordeste e me titulei em 1999 e fiquei no campus de Natal até 2009. Aí também, por questões assim pessoais e questões assim, também que eu já conhecia o trabalho dos colegas aí de Caicó, aí eu falei, não, vou me transferir, quero passar uma temporada em Caicó. E aí surgiu a possibilidade de eu fazer a permuta, né, com a professora Vasques, de História Antiga, né? E aí ela estava em Caicó, mas ela queria vir para Natal, então aí as coisas se encaixaram e eu, em 2009, fui para Caicó e trabalhei até a minha aposentadoria em 2018, né? Quer dizer, última atuação na universidade, né, como professor, foi em Caicó. Me aposentei pelos SERES em Caicó. Então, acho assim, como, né, apresentação inicial, né, bem rápida, né? Eu sou um pouco prolixo, às vezes eu vou falando demais, assim, você pode ter a liberdade de cortar quando for o caso, assim, né? Mas eu acho que eu dei, assim, um panorama aí de como foi a minha trajetória, né, desde os tempos de estudante até a aposentadoria. Né? Não, foi ótimo, tá muito bom. Foi muito boa a síntese, muito bem organizada e deu um panorama, de fato, bem interessante da tua trajetória, né? E o que te fez chegar aqui ao curso também, depois, nessa, mais ou menos, a última década, né, da tua atuação aqui na UFRN. E você passou pelo doutorado, né? Comentou também aí a época do doutorado na Universidade Federal de Pernambuco.
E eu queria falar um pouquinho sobre isso, Almir, agora também. Queria te ouvir sobre a tese de doutorado, porque você tem um trabalho importante, referenciado, assim, em todos os balanços historiográficos. O teu trabalho está situado nesse conjunto de uma renovação da historiografia, em termos temáticos e de recorte cronológico, né? Acho que aquele texto clássico da Denise Monteiro, que tenta fazer um balanço da historiografia do Estado aqui, destaca o fato de um recorte republicano no seu trabalho, né, que era uma carência da historiografia, e você trabalhou com o contexto republicano aqui para o estado do Rio Grande do Norte, né, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho, né, e sobre os desdobramentos dele, né? O que você percebeu assim como possibilidade de atuação, também professor de História do Brasil Republicano aqui no SERES. Aí eu queria ouvir um pouquinho você sobre esse trabalho, né? Como ele foi desenvolvido, como é que você escolheu, para assim apresentar um pouco, né? Ele. Então, para mim, assim, sempre foi, não tinha muito sentido, né, eu estar aqui no Rio Grande do Norte, na Federal, na Universidade Federal do Estado e Federal do Rio Grande do Norte, e não trabalhar, pelo menos conhecer, né, porque para mim era desconhecida a história do Rio Grande do Norte, em geral, né? Então, desde que eu entrei, eu tive o interesse de a possibilidade de vislumbrar, porque eu já tinha terminado o mestrado, de trabalhar com a história aqui no Rio Grande do Norte, né? No meu mestrado, eu tinha trabalhado com uma das correntes republicanas que atuaram bastante fortemente na proclamação da República, que tinha sido a corrente chamada, né, positivista revolucionária, né, cujos líderes principais são Silva Jardim e Aníbal Falcão, de Pernambuco, né? E a minha tese de doutorado foi justamente estudar esse grupo, né? Que até nos livros didáticos, né? Hoje em dia eu estou meio afastado, não sei como estão as coisas, mas eram vistos como quase uma frase ou então uma nota de rodapé, no máximo um parágrafo, se fosse assim, né? Quando se mostravam as diferentes correntes republicanas e mostravam, né, os republicanos históricos, depois os republicanos mais ligados, né, ao positivismo, e esses que também influenciados pelo positivismo, mas que tinham uma proposta de atuação na República, de promover a República um pouco como a queda da Bastilha na Revolução Francesa, né? De uma forma revolucionária. O Silva Jardim, inclusive, na época, ele defendia que a proclamação da República tinha que ser realmente em 1889 para coincidir com o centenário da Revolução Francesa, né? Mas, enfim, aí, a partir desse tema, aí eu procurei ver quais as possibilidades que existiriam aqui no Rio Grande do Norte de fazer um trabalho nesse sentido, né? E aí, primeiro, assim, a gente se deparava, hoje também já modificou muito isso, tem aqui ou lá, que não, mas você não tem como estudar esse período já foi estudado, né, por Câmara Cascudo, Tavares de Lira e Rocha Pombo. Então, assim, é a Santíssima Trindade, né? Eles já tinham estudado tudo, então a gente não tinha como fazer, né? Como, né? Aí vale também por a formação que eu tive na USP, de historiadores como Maria de Lourdes Janotti, Sueli Robles de Queiroz, né? De trabalhar com esse tema, né? De uma maneira a superar
esses autores mais tradicionais, né? Aí eu fui, né, à luta ver isso. E, a princípio, realmente não tinha quase nada. Mas aí, conversando, por exemplo, com a professora hoje aposentada da UFRN, né, de Natal, né, a professora Marlene Maris, que tem livros também sobre esse período da República, da Revolução de 30. Ela me disse, não, mas aqui na biblioteca Natal tem microfilmes de todos os jornais que existiam no final do século XIX e até boa parte avançada do século XX, né, que podem ser pesquisados, né, e que, de uma certa maneira, nem ela, nem ninguém tinha trabalhado com isso. Então, eu fui, né, na Vila Mamed, e realmente tinha esses jornais, né, microfilmados, que foram assim, de bastante utilidade. Embora eu, sendo ainda formado, né, nas antigas, né, não me satisfazia muito com, né, um microfilme. Acho que mesmo naquela época eu não era muito versado nessas questões, né, embora o microfilme seja de manuseio super simples. Mas aí eu vou ver lá no Instituto Histórico e Geográfico. E no Instituto Histórico e Geográfico, justamente, tinha os originais que tinham sido, a partir deles, tinham sido microfilmados por um projeto que era nacional, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, de microfilmar jornais desse período do final do século XIX de todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Norte foi feito assim. Então, foi microfilmado lá no Instituto Histórico e Geográfico, e aí a biblioteca, aqui a Zila Mamed, tem os microfilmes, né? Mas aí eu fui, e aí me deliciando capoeira, né? Dos arquivos lá, também às vezes você tinha que tomar cuidado, porque se abrisse a janela do instituto, que é o prédio, né, histórico, antigo assim, aí o vento quase rasgava as páginas dos jornais, então você tinha que ter cuidado, então fechar direitinho a sala, mas enfim. Aí eu consegui o acesso a os jornais que existiam no final do Império e começo da República, né? Até o começo da República, até a década de 20, mais ou menos. E aí eu fui mapeando as correntes republicanas existentes no Rio Grande do Norte, né, naquele período, pré-proclamação da República, mesmo antes, né, antes da formação do Partido Republicano do Rio Grande do Norte, que ele é de 27 de janeiro, é data do meu aniversário, 27 de janeiro de 1889, quer dizer, ele já foi fundado tardiamente. Aliás, a maior parte dos partidos republicanos, você sabe disso, no Brasil inteiro. Na verdade, só tinha o Partido Republicano, antes de 89, só tinha o Partido Republicano, o Central, né, lá no Rio de Janeiro, o de São Paulo e o de Pernambuco. Eram os três que foram fundados antes de 89. Então, aí eu consegui mapear, né? Então, ampliei aquele campo que existia, que eu estudei na dissertação de mestrado, então, positivistas revolucionários, né? Que também encontrei aqui, né? O Janúncio da Nóbrega, que inclusive é de Caicó, Janúncio da Nóbrega Filho, né? A família dele ainda tem uma certa influência em Caicó, assim, as pessoas conhecem, né? E Braz Araújo, aqui de Natal, Braz de Melo. Então, nesse sentido. Mas aí eu fui mapeando, através dos jornais, então, esses positivistas revolucionários, atuavam e divulgavam suas ideias no jornal O Povo, de Caicó. Outros grupos, né? O republicano aqui de Natal, que era aquele ligado a Pedro Velho, ao partido oficial, digamos assim, ligado, que tinha como porta-voz a República,
né, o jornal A República. E aí, 2 outros jornais, que eram o Rio Grande do Norte e... não, o Rio Grande do Norte, fundamentalmente, que era o jornal de oposição a Pedro Velho, né? Mas isso eles vinham, né? Isso logo depois da proclamação da República. Mas eles vinham antes, né? Daquela tradição do Partido Liberal e do Partido Conservador. Então, para cada grupo político existia um jornal. E eu fui, né? A partir disso, consegui montar, né, mapear esses grupos políticos revolucionários, que aí deu a tese, né? Que eu estou até vendo aqui no livro, né, que foi publicada e tem no repositório da universidade, que é o Visões de República, Ideias e Práticas Políticas no Rio Grande do Norte, de 1880 até 1895. Né? Então, aí a gente... Claro, aí eu fui também, aproveitando que aí eu consegui, no doutorado, ao contrário do mestrado, né, que eu tive que trabalhar a maior parte do tempo... fazer a dissertação e dar aula, aqui, né, no regime federal, a gente tem um pouco mais de possibilidade de ser afastado, né? Então, aí eu fiquei 4 anos afastado, no máximo, acho que 4 anos e meio, não fiquei mais um ano depois, não, mas 4 anos e meio para estudar esse período. Aí eu fui no arquivo público do Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, né? Aí procurei montar, né, a bibliografia além dos jornais e além, né, da própria Santíssima Trindade, aí a gente vai descobrindo que tem outros autores, né, que trabalhavam com isso, mas eu tive a oportunidade de, nesse ponto, né, ser o pioneiro. Né? Porque, na verdade, aqui no Rio Grande do Norte, já tinha, como você iniciou, falou inicialmente, né? A professora Denise Monteiro, que também vinha lá do Sul, ela até foi pioneira, né, do Sudeste, ela veio de São Paulo, trabalhar aqui no Rio Grande do Norte, ela foi ainda no final dos anos 70, começo dos anos 80, foi a primeira, né? Mas o trabalho dela era mais ligado inicialmente com o Ceará, né? A tese de doutorado dela foi sobre o Ceará. E então, assim, também do Rio Grande do Norte tinha pouca coisa assim que a ser feita. Tinha a tese da professora Márcia Lemos, que fez na PUC, inclusive, dos anos 80, sobre o sal, né? A indústria do sal no começo da República, e tinha os trabalhos da professora Marlene Maris, mas que ela estudou mais o 1930, né? A Revolução de 30. Então, tinha alguns trabalhos também do professor Itamar de Souza, né? Sobre o período inicial da República, mas eram, assim, trabalhos mais gerais, né? Tipo a história do Rio Grande do Norte, história da República do Rio Grande do Norte, parafraseando um pouquinho Câmara Cascudo, mas trabalho assim de análise, de pesquisa propriamente dita, tinha poucos, né? E eu acho que nesse sentido aí eu fui feliz, né? E de estudar esse período e também ter a gratidão de ver, como você também já falou, que aqui e acolá, a gente fez pesquisando no repositório da UFRN, a gente vê que o meu livro, né, o meu trabalho, assim, sempre pinga, assim, 2, 3 que leem, assim, nos meses mais de janeiro, fevereiro. Aí, nos meses mais que o professor de RN, né, aí cita na bibliografia, então aí sobe aquele índice Mas, enfim, é um trabalho que realmente ele chegou a ser uma referência, né, sobre o movimento republicano no Rio Grande do Norte, né? Então, eu acho que é um pouco isso que eu teria de falar, assim, né?
inicialmente. Ótimo, ótimo, é isso mesmo, com certeza é uma referência, com certeza sim. Aí você defendeu, né, como você disse, em 1999, depois foi publicado em livro, e o livro circula, né, todos os alunos que têm interesse no assunto também, a gente sempre indica, porque de fato é um trabalho de referência. E que bom. O livro já está esgotado, né, aquela primeira edição, assim. Então, aí, uns tempos atrás, eu vi que estava lá na estante virtual, assim, alguém que comprou o livro e resolveu passar para frente. Mas no repositório da universidade, o repositório institucional da universidade, está lá em PDF, pode ser baixado, né, gratuitamente a hora que se quiser, assim, né? Então... Isso, perfeito. Isso mesmo. Bom, a gente vai fazer um intervalinho rápido só para, antes de continuar a entrevista com o professor Almir, a gente vai exibir agora um vídeo institucional preparado para esses 50 anos do curso, né? Laboratório Humanas, que é um laboratório vinculado aqui ao curso, preparou esse vídeo que apresenta um pouco da história, rapidamente, né? Um pouquinho da história do curso e também do que a gente anda fazendo, né, em termos acadêmicos por aqui também. E a gente assiste juntos agora o vídeo e daqui a pouco a gente continua. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá para cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Bom, muito bom. Vamos continuar falando desses 50 anos, né? Acho que é bacana também, né, Almir, poder assim, assistir um pouco essa síntese, né? Rever os espaços, os colegas, né? Você também transitou por esses espaços. Dá muita saudade. Eu imagino que sim. Almir, eu queria justamente, falando em saudade, eu queria justamente agora falar um pouquinho sobre isso, sobre as tuas memórias, né? Dentro da tua atuação aqui no curso de História, aqui em Caicó, né? No SERES. Queria ouvir um pouquinho você sobre isso, sobre as memórias dessa experiência, do convívio, desses espaços, e também da sua atuação, porque também nesse mesmo período você teve algumas atuações importantes ligadas, por exemplo, à Comissão Nacional da Verdade, né, que pega ali o começo da década passada, e também a sua atuação junto ao INEP, enfim, a esses grupos, né, de trabalho vinculados aos processos avaliativos dos cursos de graduação, né, as provas do ENAD, assim por diante. Queria ouvir um pouquinho você sobre as lembranças do SERES e em particular, sobre as lembranças dessas atuações, né? Pronto, então, na verdade, apesar de eu ter desenvolvido, né, as primeiras duas décadas, 15 anos, assim, né, no Departamento de História de Natal, mas desde o momento que eu vim para cá, para o Rio Grande do Norte, para a universidade, eu acabei entrando em contato com os colegas de Caicó. Então, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu fui para o departamento, para o curso de História em Caicó, foi, agora a memória vai
prejudicar um pouquinho, mas não sei se foi em 1992, que foi o ano que eu entrei, ou se foi em 93. Talvez seja em 93, que foi o primeiro CEP, né? Que é o Seminário de Ensino e Pesquisa que existe até hoje. E eu fui convidado pela professora Dorinha Medeiros, né, aposentada, grande professora desse departamento. Você, acho, não sei se teve a oportunidade de conhecer, né? Ela já não estava aí no departamento, né? Muitos anos. Mas aí ela me convidou justamente para falar sobre a minha dissertação, a minha tese de doutorado, né? No CEP. Então eu tive esse primeiro contato, aí entrei em contato, né, com o saudoso professor Muraquitã, Kennedy de Macedo, e a professora que foi coordenadora do curso, a memória, às vezes A Paula Sônia, talvez? Paula Sônia, isso. Paula Sônia de Brito. Era... Desculpe, Paula, mas que a memória às vezes pega. E aí, né, eu fui trabalhando no departamento de História, mas também entrando em contato, né, principalmente, nesse caso, com Dorinha e Paula Sônia, que depois elas se aposentaram um pouco antes, e mais com o Muraquitã, que era da área de Brasil, história do Brasil, né? E aí um parênteses, porque assim também eu acho importante falar dessa trajetória que eu não falei antes, é que eu acabei, e na época eu era o chefe de departamento de Natal, centralizando um pouco as discussões sobre a implantação do mestrado em História de Natal, né? Junto com o professor Durval Muniz Albuquerque e outros professores. Mas como eu era o chefe de departamento e tinha contato institucional, né, com a reitoria de pesquisa, pós-graduação, conhecia, né, um pouco o pessoal, então aí eu acabei atuando, né, assim, tendo papel assim, que eu considero importante na implantação do curso de mestrado da UFRN, né, em 2004. E aí eu fui, assim, do qual eu também fui o primeiro coordenador do mestrado, né? Às vezes as pessoas não lembram mais, assim, mas eu fui o primeiro coordenador do mestrado em História do Departamento de História aí do curso de História em Natal, né? Meu vice era Durval, até a gente na época porque Durval é conhecido nacionalmente e tal, mas como eu era tinha mais conhecimento, digamos assim, da burocracia e da institucionalidade aqui da universidade, eu fui. E depois eu sempre tive a maior relação de amizade até hoje com Durval, e a gente depois inverteu, né? Ele foi para a coordenação, foi o segundo coordenador, e eu fui para a vice, né? Mas aí, enfim, em 2009, 2008, 2009, como eu já tive a oportunidade de mencionar, eu fui para Caicó, né, para os SERES, né, querendo participar, né, exatamente do conjunto do departamento. E aí, né, de uma certa maneira, também foi importante trazer aquela experiência que eu já tinha aqui de Natal e acelerar algumas questões institucionais que precisavam ser colocadas. Por exemplo, quando eu entrei aqui, quando eu entrei nos SERES, quando eu fui para os SERES, ainda o curso de História era junto com o curso de Geografia. Então, não existia departamento de História. Existia o departamento de História e Geografia. Os plenários com os dois departamentos, aquela coisa toda, né? E a gente começou a discutir um processo, né, de separação, porque já estava meio maduro, né? Já tinham professores, né, que vinham aí
Dorinha, de Moriaquitã, depois Paula, depois entrou de fora o professor Joel, a professora Jailma, né? Vinha Joel da Paraíba e Jailma aqui de Natal, e a gente chegou à conclusão que já estava na hora de separar. Então, a gente montou, né, todo o processo. Na época, a gente também, né, com apoio da direção do SERES e dos órgãos aqui em Natal, a gente encaminhou o processo e separou o departamento de História e de Geografia, né? Ficaram os dois separados, né? E a gente aí também começou esse processo que, né, foi aos poucos, né, fazendo com que o SERES, o curso de História, que ainda tinha pouca experiência em pesquisa, por exemplo, né, tinham pouquíssimos mestres, né, e doutores, então, né, não existia, eu acho que nenhum, só depois foi com o Moriaquitã, acho que foi o primeiro doutor dessa leva aí, né? Tanto é que Dorinha e Paula se aposentaram só com o mestrado. E a gente, então, fez esse processo de separação, do qual, né, às vezes eu também tive a oportunidade e a honra de ser o primeiro chefe do Departamento de História, do SERES, de Caicó, assim que foi desmembrado, e a gente começou a iniciar, né, a gente começou a iniciar esse processo, né, e aí junto com os órgãos da universidade como um todo, de qualificação do corpo docente, né, de fazer com que os professores pudessem se qualificar, né, para o mestrado, os que já tinham mestrado para o doutorado, e para a gente chegar numa posição, né, hoje, que, né, é um curso que também eu tenho que dizer, né, mesmo naquela época, onde existia pouca gente qualificada no sentido de, né, ter mestrado, doutorado, mas era um corpo docente extremamente competente, valioso, né, Moriaquitã, Dorinha, Paula, e que também, em muitos momentos, quase que carregaram esse curso nas costas, porque aí, naquele momento que foi necessário afastar os professores para fazer seus cursos de qualificação, aí o curso teve muito professor substituto, né? Isso talvez o professor Joel, Jailma possam depois esclarecer melhor, né? Mas, de qualquer maneira, era um curso que tinha muito potencial, era só a questão da gente canalizar, começar a organizar as coisas e colher os frutos, e hoje, né, a sua geração, né, a geração mais recente, né, pode ter, né, de ter um curso de pós-graduação. Então, assim, e isso também eu acho que é importante destacar. Tanto o curso de História em Natal, né, e hoje na pós-graduação, quanto o curso de História hoje de Caicó, né, mestrado e o doutorado, praticamente, para mim, praticamente não, não deve nada a nenhum dos outros grandes centros do Brasil, né? Talvez, às vezes, um pouco mais de experiência internacional, mas, assim, em termos de qualidade de ensino, de pesquisa, de qualificação do corpo docente, não deve nada a São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, né? É um curso que, né, eu tenho orgulho de dizer que eu pertenci e tenho a honra né, de ter participado, ter contribuído um pouquinho para essa questão, né? Então, acho que era isso, né? Sim, sim. E sobre a Comissão Nacional da Verdade, Almir? Isso, pronto.
Aí, nesse meio tempo, eu fui, a professora Ângela Paiva, ela foi para a reitoria em 2011, e eu já tinha contato com ela como no tempo que ela era diretora do Xixila, né, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e aí ela sabendo também, né, que eu tinha tido, né, em outros tempos, militância política, ela me chamou para participar da comissão da verdade da UFRN, que veio muito em função do decreto que, né, do governo federal, da época de Dilma, de fazer as comissões nacionais da verdade. Teve a Nacional da Verdade, e aí, no âmbito das universidades, cada uma foi fazendo essa institucionalização, né? Até naquela época também que chegou a se formar uma comissão estadual, mas depois não deu certo, e agora ela está voltando, comissão da memória, eu vi até essa semana, né, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, aí a comissão presidida pelo professor Carlos Gomes, de Direito, né, e reuniu também professores que tinham tido, né, que conheciam a história da UFRN desde os anos 60, 70, aí a gente pôde fazer um trabalho bastante profícuo, assim, de entrevistar, né, as pessoas, os professores, funcionários, ex-alunos, professores aposentados, enfim, né, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né, inclusive também em Caicó, a gente conseguiu entrevistar, né, o João, né, funcionário, João Inácio, funcionário aí do SERES, e também entrevistar o professor o irmão do Zoé, lá de São João do Sabugi, que foi um dos desaparecidos, foi preso e depois desapareceu do regime militar. E todo esse trabalho está publicado, né, num livro assim, bastante bem elaborado, né, daqueles assim que os reitores dão de presente para quem, para chefes de Estado que vêm visitar aqui, mas, enfim, está disponível também em impresso e no repositório da universidade. Então, também eu acho que foi um passo que eu preenchi de uma maneira assim, que eu dei de uma maneira assim, bastante importante. E, para concluir aí com o que você tinha me perguntado, a questão do INEP, né? Que aí é aquela questão de também eu acho que a comissão do ENAD, ela é formada assim, por representantes de todas as regiões do país, né? Então, aqui no Rio Grande do Norte, no período inicial de 2010, era o professor Raimundo que fazia parte. E talvez, isso ele nunca me disse, né? Mas talvez ele deve ter me indicado, quando ele saiu, indicado para fazer parte da comissão, né? Então, aí a gente... Nonato? Oi? Professor Raimundo Arraes. Raimundo Arraes, sim. Raimundo Arraes. Aí eu fiquei os anos do governo Dilma, né? Elaborando, sendo a comissão diretora, não elaborava, porque quem elaborava aquele banco de questões, mas organizando e supervisionando o ENAD nesses anos do governo Dilma, né? Até, inclusive, eu lembro até hoje que a nossa última reunião foi no domingo, no dia anterior da votação
no Congresso que aprovou o impeachment de Dilma, né? E aí a gente chegou, aí chegou-se a discussão, né, se continuar, se não continuava, e a gente tomou uma posição de que, né, a gente não continuaria na comissão, né, depois do impeachment. Então, foi essa minha experiência do INEP, né? Acho que eu cheguei a participar de 2, né? Porque a cada 2 anos, acho que eu tive a oportunidade de participar de 2 exames do ENAD, elaborados pelo INEP nesse ano, né? Nesse período. Então, é isso aí. Não, com certeza, sem dúvida, atuações importantes. Assim, historicamente, do ponto de vista institucional, importante, mas do ponto de vista histórico também muito importantes, né? Que tem a ver com os projetos da educação, do Ministério da Educação, e, no caso, da memória da ditadura, que é um problema, né? Porque em relação à ENAD, a gente tinha aquela incumbência de fazer com que os alunos que fizessem o ENAD, né, tivessem mais antenados com as novas perspectivas, né, da história, que não fosse aquela história, né, basicamente factual, tudo e tal, e abranger, né, até lembro que teve a famosa polêmica lá que foi para o Enem, né? Mas também tinha no ENAD um pouco assim, né? Perguntas sobre a ditadura militar. Então a gente tentava colocar nessa perspectiva, né? Um pouco assim. Então, para tentar fazer com que os cursos também se procurassem se moldar a partir das diretrizes que o ENAD estava pedindo. Sim, discutir esses assuntos, entendi. Isso é importante. A próxima pergunta, Almir, até acho que de certa forma você até já mencionou um pouco na sua resposta anterior, mas tem a ver com isso também, né? Você acompanhou aí, você descreveu a sua atuação aqui, a criação de laboratórios, né? Ou desenvolvimento também de laboratórios. Quando o projeto da pós-graduação estava sendo desenvolvido, você ainda atuava aqui, foi antes da sua aposentadoria, você acompanhou essas discussões assim, do processo que depois resultou na criação do programa de pós-graduação. E aí eu queria ouvir você escreveu, portanto, a gente está falando aqui uma tese sobre o contexto republicano a partir da experiência do estado do Rio Grande do Norte. E esse debate a gente tem feito muito por conta do mestrado, né? Que a área de concentração é a história dos sertões, e a gente pensa nesse tipo de experiência, né? Um programa de pós-graduação com uma área de concentração em história dos sertões, no caso aqui no estado do Rio Grande do Norte. Tem também a experiência da Federal do Amazonas também, né? Que tem lá um recorte também, que trabalha a partir de uma historiografia dentro da perspectiva do recorte espacial da experiência amazonense. Enfim, isso tem sido muito debatido, né? Sobre essa interiorização, vamos dizer assim, da historiografia, dos programas de pós-graduação, de pesquisas que olham para a perspectiva nacional de um outro ponto de vista, né? Tentam se articular dentro de um debate assim mais amplo nessas contribuições. Aí eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, assim, sobre essas hierarquias. Você falou agora há pouco, né? Você disse que, na sua opinião, o que é produzido aqui não deixa nada a desejar em relação ao que é produzido em outros chamados grandes centros, sobretudo ligado às capitais do Sudeste, do Sul e assim por diante, né? Queria ouvir um pouquinho você nesse sentido, né? Sobre essa interiorização da pesquisa, sobre esse processo que você acompanhou, da criação de programas de pós-graduação, de ampliação do sistema nacional de pós-graduação, ampliação da pesquisa, e sobre essas hierarquias que, de uma certa forma, ainda muitas vezes existem, né? Se colocam assim entre o que é produzido em determinadas regiões, que se desenvolveram anteriormente em termos de pós-graduação, mas que hoje dialogam também com pesquisas produzidas aqui e em outras regiões interiores, né? Na verdade, ao contrário do processo de implantação do mestrado em Natal, que eu tive assim uma participação intensa e direta, né? No de Caicó, eu já estava assim, né?
com o pé na aposentadoria. Então, eu participei das discussões iniciais, né? Mas não participei diretamente, né, da implantação. Acho que ela foi implantada até eu já estava aposentado, mas, de qualquer maneira, eu também não achava legal, assim, naquele momento que eu estava, né, prestes a me aposentar, de entrar no corpo docente. Então, assim, a experiência do mestrado em Caicó, a minha, né, particularmente, foi menor, mas eu acho que também tinha que ser isso aí mesmo, né? A própria escolha, né, de história dos sertões, que tem que reunia, né, conceitualmente, professores que trabalhavam com essa temática, né, foi bastante importante para fazer com que o mestrado dos SERES ele tivesse a sua identidade, porque no início, né, nas primeiras propostas que a gente enviava para a CAPES, né, isso que também aí, o que eles falavam? Não, mas não pode ter um mestrado em Caicó tendo já em Natal, né? Não tem como, porque até em termos de geografia, eram coisas que a gente, né, e os professores, daí, né, vocês começaram aos poucos rebater e mostrar, não, que são coisas diferentes, e tem outros lugares do país que também, né, tem pós-graduações da mesma universidade em campi diferentes. Então, foi importante a gente ter essa questão de manter, né, o pé na regionalização, né? A questão, por exemplo, que identifica o mestrado nos SERES, né, do que aqui em Natal, que aqui, né, tem aquela coisa da cultura e natureza, natureza e cultura, e ali a gente optou, né, pela questão dos sertões, que foi, acho que foi uma opção interessante e que eu acho que tem todas as condições de se desenvolver, né? Quanto à questão da história regional, da pesquisa em história regional, eu acho que também é uma questão, né, que já há muito tempo, desde né, já os textos lá da professora Rosa Godoy, da Paraíba, ela já discutia essa questão de história regional, do predomínio, né, de achar que quando se fala em história nacional, se fala de São Paulo, Rio de Janeiro, o máximo Minas Gerais, Rio Grande do Sul, às vezes Pernambuco, né? Mas aí Pernambuco também já é mais o Nordeste. Então, assim, eu acho que tem modificado isso, tem se modificado isso. Talvez não seja ainda o ideal, né? Ainda tem muita essa questão, né, de vamos fazer as pós-graduações nos centros, vamos fazer o mestrado, doutorado lá em São Paulo, Rio, ou às vezes até no exterior, mas eu acho que a tendência, e acho que é isso que eu acho que eu espero que aconteça, é que os cursos aqui, né, tanto a pós-graduação em Natal, mas principalmente a irmã mais nova, Caicó, ela deu seus frutos. Eu tenho certeza que vai dar, porque o corpo docente, né, é muito qualificado e tem condições de encaminhar essa questão da história regional, sem perder, e aí eu acho que também é a questão importante, essa história do provincianismo, da questão de também achar que só porque é daqui a gente tem que valorizar, mas não, é a integração entre o regional e o chamado, os outros, né,
as outras regiões, porque aí, né, tem, também em São Paulo tinha, na minha época não tinha, porque tinha, na graduação não tinha essa perspectiva, porque São Paulo e Rio é história nacional, mas eu não sei se está implantado, mas havia uma discussão de botar, por exemplo, história de São Paulo no currículo lá na USP, né? Quer dizer, aquela coisa assim de não se colocava isso porque falava, não, a história de São Paulo é história nacional. Não, calma, as coisas não são assim. Às vezes tem a questão do poder, tem a questão do poder político, econômico e tal, mas as coisas não são exatamente assim, né? Elas têm que ser pensadas de uma maneira mais global, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso. Não sei se eu satisfiz aí a sua expectativa aí. Satisfez, sim, perfeito, concordo muito com você e eu acho que é isso mesmo, acho que a gente tem que ir por aí para problematizar, poder falar sobre isso assim, poder te ouvir já é importante, acho que já fica aqui também um registro, porque até os alunos, nossos estudantes que assistirem a essas entrevistas vão ter a oportunidade de né, a partir da experiência, sua experiência, dos outros convidados também, poder refletir sobre isso. Eu acho isso tem muita importância para mim. Última pergunta para a gente terminar, Almir. Pergunta que é feita em essa pergunta é feita para todos os convidados que passam por aqui. É uma pergunta muito ampla, mas é por isso que é bacana, porque aí cada um responde do seu jeito, do seu ponto de vista. É uma pergunta de ponto de vista mesmo. Como é que você olha, né? Estamos falando sobre o século XXI. O que aconteceu aí nesse século XXI, que a gente está atravessando há mais de 2 décadas? Queria eu te ouvir um pouquinho sobre isso. Como é que você olha para o mundo, né? E para essa história do século XXI? O que você destaca assim como desafio, como possibilidade? E depois de você responder essa pergunta, que eu sei que é uma pergunta difícil, porque ela é muito ampla, mas depois de você responder essa pergunta, eu queria uma mensagem sua para o corpo docente, para os estudantes do curso, pela passagem dos 50 anos do nosso curso aqui em Caicó. Então, até por conta da minha experiência como egresso da Universidade de São Paulo, eu tive muita formação, né? Por um lado, aquela formação fortemente empírica, mas ligada com a questão teórico-metodológica, de um lado, mas a questão também que, na minha época, né, nos anos 70, né, o materialismo histórico, o marxismo, tinha uma influência bastante grande na universidade, né? Em plena ditadura, mas no departamento de História tinha essa influência, né, no corpo docente. Então, eram esses dois eixos, né? Tanto, para quem tiver mais interessado também, tem o meu memorial, né, que eu defendi para minha titularidade, ele também está publicado e pode ser, né, tirado aí pelo Google. Aí eu coloco um pouco eu contextualizo um pouco essa questão, né? Então eu tive um pouco essa formação, né? E procurei ao longo do tempo, claro, a gente vai modificando um pouco, né? Eu deixei de ter aquela visão materialista mais mecanicista, mais dogmática, né? Mas o que eu conservo ainda, e eu acho que é uma questão que para o século XXI, especialmente para os tempos que a gente vive, esses tempos pós-modernos ou pós-pós-modernos, né? Como se diz aí, é que a gente não pode, né, como historiador, se descolar de jeito nenhum, de maneira nenhuma, dos fatos, né? do empírico. E não estou dizendo exatamente assim, naquele sentido, né, de empirismo, né, positivista, antigo, assim, mas é a realidade que a gente tem que eu constato, eu acredito, que a nossa matéria-prima, né, são os fatos, né, e a gente tem que explicá-los, né, de uma maneira que
a gente vá de acordo com o que a gente, nosso pensamento teórico, metodológico, mas que não mate, né? Vamos dizer assim, suicide os fatos, né? Então, apesar dos fatos, a gente pensa isso, né? Então, é uma coisa que já no final da minha docência, eu já estava preocupado um pouquinho, talvez eu conversando com, né, eu converso muito com o professor Helder Viana, aqui de Natal, essa questão que ele está vendo isso, é exatamente a perda por uma significativa parcela dos estudantes, eu não sei como está em Caicó, né, dessa questão empírica. Então, as pessoas não sabem, né, como vou dizer, por exemplo, de história contemporânea, né, não sabem, né, vão estudar a história contemporânea, mas não conhecem de que maneira, vamos dizer assim, se desintegrou a União Soviética, né, e deu todo esse, né, moldou o final da Guerra Fria, esses novos estados. Então, fatos, né, que são essenciais para, a partir deles, a gente, né, praticar o nosso ofício, eu acho que está se perdendo um pouquinho, né? Então, eu acho que a gente tem, né, talvez aí possa ser um viés um pouco mais empiricista, mas eu acho que se a gente não ter, né, os fatos bem estabelecidos, bem estabelecida como os positivistas colocavam, mas, enfim, a gente não saber os fatos básicos da realidade que a gente está estudando, e aí partir só para aquelas questões, aí eu vou polemizar um pouquinho mais, só das representações, tá, que são importantes, mas, né, sem o lastro factual, a gente não chega a lugar nenhum e não avança, né? Então, como vocês estão colocando aí, né, a mensagem sobre os 50 anos do curso de História, dos SERES, né? Primeiro, assim, o curso de História que eu conheço dos SERES, ele sempre prezou por essa questão empiricista, né? Mas sem perder a sua ligação com a teoria, a metodologia, especialmente a metodologia. Mas eu acho que daqui para frente, né, principalmente essas gerações que vão vir, ou para o ensino público, formar professores para o ensino público, ou para pós-graduação e a docência na universidade, eu acho que isso tem que ser sempre lembrado, tem que estar na nossa como é que chama? Criado mudo nosso, para a gente não esquecer, porque senão aí a tendência é só entrar num vácuo que não vai ter fim, não. Sim. É isso. E a mensagem dos 50 anos? Sim, essa, é uma mensagem assim, de otimismo, né? De que apesar de todos os problemas, eu acho que a formação dos novos historiadores, e principalmente através, né, dos professores, né, vocês que estão agora na ativa, né, tem que fortalecer, né? É o caso assim de realmente a gente fazer com que, né, esses 50 anos, né, de curso de História do SERES se desdobre pelos próximos 50 anos, né, de uma maneira bastante efetiva, né, e bastante profissional, vamos dizer assim, né? Eu acho que é uma mensagem, né, então, de bastante otimismo, né, e para mim, assim, de agradecimento em relação ao que eu aprendi, né, aí quando eu fui para o SERES, né, tanto desses professores que eu citei, né, os mais antigos, quanto os que eu
comecei a conviver, e os novos, né? Acho que a sua geração é a última mais que eu convivi, né? Porque depois vieram outros professores que eu já não tive tanto convívio. Mas eu acho que conheço de nome, de alguns trabalhos, e eu tenho certeza que tem tudo para os SERES, o curso de História dos SERES, ele se desenvolver cada vez mais e desenvolver para melhor. Uhum. É isso. Perfeito. Agradecer, eu novamente, não sei se a gente está terminando aí, mas agradecer o convite mais uma vez. Não sei se eu pude contribuir para o objetivo aí dessa atividade aí. Contribuiu muito, pode ter certeza, Almir. Foi um prazer te ouvir, foi uma alegria para mim. Para quem vai acompanhar a entrevista, eu tenho certeza também que vai ser uma experiência de muito aprendizado. Foi muito boa mesmo, recuperar a partir das tuas memórias, da tua atuação, um pouco da história do curso aqui. E eu acho que essa mensagem final que você deixa, ela é muito importante, porque a gente tem falado muito sobre isso, sobre não tem necessidade de substituir uma coisa pela outra. As coisas podem se complementar, né? Eu acho que quando você chama atenção, dizendo dessa perspectiva assim da profissão mesmo, né? Da atuação profissional, assim, a valorização daquilo que a gente sabe que faz parte do trabalho, documento, fonte, método, teoria, né? Um trabalho que é embasado então nesse princípio de um diálogo com uma bibliografia sobre o tema, de um estabelecimento de fatos mínimos que dão base para um trabalho, podem se articular e podem fortalecer um debate mais ligado às pautas políticas e aos desafios das identidades, das representações políticas, dos grupos, né? Eu acho que eu entendi assim a sua mensagem, eu acho que isso é importante. Exatamente. Né? Eu acho que a dimensão profissional e as pautas públicas, políticas, podem trabalhar junto para o bem comum, né? Eu acho que é isso que você deixou para a gente. Exatamente. Então a gente agradece, eu aqui, o corpo docente nosso aqui do SERES, agradece muito, Almir, pela tua contribuição nessas atividades dos 50 anos, esperando poder te encontrar também em outras oportunidades. E agradecer também a quem assistiu, quem vai assistir essa entrevista, que ela fica, enfim, salva, né, no YouTube, fica salva no Spotify, pode ser ouvida, pode ser assistida, depois ela vai ser lançada também no futuro em texto, escrito, como os historiadores gostam, vai sair depois também em formato para ser lidas as entrevistas, e a gente reforça o convite para que continuem acompanhando a gente até o final do ano, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Eu que agradeço. Aí.